todo mundo tem sede. E, de fato, todos nós precisamos beber água regularmente ou nós iremos colocar a nossa vida em risco. Agora, por que alguém negligenciaria a sua saúde recusando água? E mais, será que estamos negligenciando e abandonando nossas necessidades espirituais? Será que nossa saúde espiritual está em risco? Porque no antigo Israel, o povo de Deus, eles exibiam o hábito devastador de se desviar repetidamente do Deus único e verdadeiro para os ídolos, para as imagens das culturas pagãs que os cercavam. E não querendo que isso acontecesse, o Eterno levantou um profeta após outro, cada um dando um aviso específico. Voltem para o Criador ou vocês sofrerão o julgamento. E Zacarias foi um desses profetas que advertiram Israel sobre sua idolatria. Porém, ele foi além e falou de um futuro tempo em que o povo de Deus abraçaria o Messias. Porém, que antes disso, eles o rejeitariam primeiro. Então, Zacarias profetizou que chegaria o dia em que o Eterno destruiria os ídolos da terra e forneceria um meio de purificação do seu pecado. Então, no profeta Zacarias, no capítulo 13, no versículo 1, o profeta ele vai descrever o seguinte, e diz: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. E a palavra que o profeta utiliza aqui para fonte é a palavra hebraica makor, e figurativamente essa palavra ela pode ser usada para descrever felicidade ou sabedoria. Então, não é água que você produz por conta própria. Ela chega espontânea e continuamente. Então, profeticamente, o que é que o profeta Zacarias está nos dizendo? Qual é o significado da palavra makor que aparecerá quando o povo de Deus receber o Messias? Então, para ajudar a explicar o significado desse evento, devemos explorar o conteúdo dos pictogramas hebraicos antigos para cada uma das letras que formam a palavra makor. E a palavra makor, ela é escrita com 4 letras, e são elas as letras men, kuf, a letra vav e a letra resh. E a letra men, como vocês podem ver aí na imagem, é uma imagem, uma figura das águas. E essas águas, elas podem ser águas de destruição, como um tsunami, ou águas suaves, como uma fonte no deserto. E pode também se referir às águas vivas, ou incluso a palavra de Deus, que traz vida. A segunda letra é a letra Kuf, que é uma figura da parte de trás da cabeça de alguém e significa atrás, o mínimo ou incluso o último. A letra Vav é a imagem de um gancho ou de um prego e significa fixar ou prender duas coisas juntas que são separadas uma da outra. E a última letra é a letra Resh, que é uma figura da cabeça e significa o mestre, o líder ou incluso o príncipe. Então, o que é que nós podemos extrair do conteúdo dessas 4 letras? Primeira coisa, lembre-se de que a letra Vav, ela conecta as coisas que a precedem com as que a seguem. E o que é que precede a letra Vav? A letra Vav é precedida pelas letras Men e a letra Kuf, que são os menos ou os últimos e a palavra de Deus que traz vida. E quem são os menos? Esses são o povo de Deus que caíram na idolatria e no pecado e rejeitaram, abandonando o Eterno. E, surpreendentemente, eles receberam algo que não mereciam. E serão oferecidas a eles as águas vivas, ou seja, a palavra de Deus que traz vida. E com que eles estão conectados? Eles estão conectados ao príncipe que eles rejeitaram, mas que receberam agora o Messias. Ou seja, o Messias, o príncipe, é as águas vivas. E será que este é o único local na Bíblia em que essa ideia é encontrada, ou teremos outro profeta confirmando esse princípio? No livro do profeta Jeremias, no capítulo 2, no versículo 13, nós encontramos o seguinte: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram
a mim a fonte de água viva e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Agora, quem é esta fonte que o profeta Jeremias está falando? Pois é o Messias, o príncipe, que será rejeitado pelos seus irmãos no seu primeiro advento. E lembre-se que uma fonte, ela vem sozinha para você. E o Messias, ele veio ao seu povo, não por causa dos méritos do seu povo, mas porque eles não tinham mérito e estavam precisando desesperadamente de salvação. Então, Jeremias nos diz que o segundo mal foi que o povo tentou produzir e reter a água da vida por conta própria. E aí ele explica que todos os seus esforços produziram apenas fragilidade. Eles não podiam forçar a fonte a suprir as suas necessidades. Porém, há um componente a mais essencial aqui a ser adicionado a isso. Porque o apóstolo João, ele registrou um ensinamento que Yeshua deu às multidões em Jerusalém, no templo, no último dia da festa dos tabernáculos. Então, no capítulo 7 do Evangelho de João, nos versículos 37 e 38, Yeshua, ele ensinou o seguinte: E no último dia, o grande dia da festa, Yeshua pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, uma cor ou a fonte não serve para ninguém, a menos que bebam. E Yeshua, o Messias, ele veio e se ofereceu pelos pecados de todas as pessoas. Por quê? Porque ele é a água viva que traz vida. Mas ninguém pode se beneficiar da sua oferta, a menos que o receba e beba as águas vivas. E no Salmo 36, o rei Davi, ele exalta louvores a Deus por seus atributos e por sua obra em prover salvação à humanidade. E nos versículos 8 e 9, Davi novamente nos lembra que Deus providenciou uma cor da vida para nós. Então, no Salmo 36, nos versículos 8 e 9, diz o seguinte: Eles se fartarão da gordura da tua casa e os fará beber da corrente das tuas delícias. Porque em ti está a fonte da vida, na tua luz veremos a luz. Bem, isso é tudo que temos para hoje. Pense sobre isso, ore por isso. Seja um bereano, irmãos, examinando tudo com a palavra do Eterno, porque só assim nós podemos crescer em graça e em conhecimento. Compartilhe essa mensagem e que o Eterno te abençoe em nome e pelos méritos do Messias e Yeshua. Shalom e até a próxima.